E aí, meu povo, vamos descobrir a história? Estamos de volta, né? Demos uma pequena pausa para reformular alguns conceitos, algumas ideias, pensar em coisas novas para vocês, mas estamos de volta com tudo, cheio de vontade, cheio de gás. Agradeço a paciência de vocês. Quero pedir logo desculpa pela minha voz, estou um pouco rouco, mas vamos retomar, vamos começar de novo. Vamos curtindo, vamos comentando e compartilhando, divulgando, que tem coisa boa aí pra vir. Bom, a nossa temática dessa retomada que escolhemos foi a República Velha, contradições. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário conturbado de tensões, de conflitos que a República nasceu, né, surgiu. Já que falamos do surgimento, ela veio à tona com o fim do Império, que ocorreu em 1889, pouco depois do fim da escravidão, 1888. Esse período inicial da República, ele pode ser muitas vezes explicado a partir da economia cafeeira. A importância do café, ela vai além da economia, ela deságua no social e no político. E hoje a gente vai entender um pouco isso. Primeiramente, a gente precisa compreender, né, que com as migrações, né, os imigrantes europeus chegando no Brasil no final do século XIX, início do XX, tiveram dois aspectos muito importantes. O primeiro é o de branqueamento social, né, de você clarear a população, que em sua maioria era negra, ex-escrava. E o segundo aspecto dessas migrações era consolidar o trabalho assalariado, que aos poucos vai se construindo, vai se fortalecendo. E essa República Velha vai ser esse período de consolidação do trabalho assalariado, principalmente dentro da economia cafeeira. Mas, ao mesmo tempo, o meio urbano também vai atrair essa população imigrante, né? Vai absorver e vai começar a criar o que a gente conhece como operariado industrial, certo? Por que esse termo industrial vai ser incluído? As indústrias brasileiras, as fábricas brasileiras, naturalmente brasileiras, nacionais, vão começar a surgir agora. Aí você vai perguntar, professor, mas por que agora? Porque a gente sabe que no início do século XX estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial e a maioria dos produtos, né, desculpa, dos produtos manufaturados, dos produtos industrializados que a população brasileira precisava, vinha de fora, era importado. Então, com a Guerra Mundial, vai haver essa comercialização vai se tornar mais dificultosa, certo? Vai ser mais difícil você comercializar com o exterior. Então, vai se ter necessidade de criar uma indústria nacional, fábricas nacionais. E dentro desse contexto fabril, a indústria têxtil no Brasil vai ser inicialmente uma das mais fortalecidas, principalmente por conta da abundância de matéria-prima que as terras brasileiras têm para a indústria têxtil, né? Mas não só ela, né? Outras indústrias vão se fortalecer. Enfim, esse desenvolvimento industrial, esse desenvolvimento fabril, ele vai trazer também a necessidade de você criar uma rede de transporte moderno. O Brasil até então tinha pouquíssimos meios de logística para você comercializar. E com esse desenvolvimento industrial é necessário uma rede, um encadeamento de polos comerciais. Então, o início vai ser dessa rede de transporte moderno vai ser configurado, impulsionado pelas ferrovias. Vai ser o primeiro meio a ser criado para atender essa demanda. Mas, aos poucos, nós vemos que as ferrovias elas vão ter esse destaque inicial, mas logo depois, lá para a metade do século XX, ela vai começar a decair e as rodovias vão se estender aí para se consolidarem como principal rede de transporte do Brasil. Enfim, voltando para a República Velha. A importância do café. A gente falou aqui das indústrias nacionais que começaram a surgir, mas o café nunca perdeu sua importância nesse período. Pelo contrário, houve um momento de superprodução do café. E essa superprodução do café levava as elites, né, aos grandes cafeicultores, a investir o seu capital
em outros lugares, na medida em que, no mercado internacional, o café estava abundante. Então era difícil o cafeicultor querer vender esse café, que ele tinha muito guardado. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse lucro que ele já tem, né, e vai passar a investir nas indústrias, já que ele tem café abundante e o mercado está, digamos, já está no limite, né, de café. Então ele vai pegar esse capital e vai investir nas indústrias para poder diminuir a sua superprodução de café. Então, o setor cafeeiro, né, ele é importante também nesse financiamento das indústrias nascentes, né? E dentro dessa lógica, a gente já parte para a ideia global de divisão internacional do trabalho. O Brasil, ele vai ser recolocado como um país de vocação agrícola, né? Um país com uma mentalidade agroexportadora. Então, dentro daquela lógica internacional do mercado, né, divisão internacional do trabalho, o Brasil vai ser enquadrado nesse patamar inferior aos países europeus, por exemplo. E, juntamente com o café, a gente pode destacar outros dois produtos que foram muito importantes, né, para a gente, que foi o cacau e a borracha. Só que, diferente do café, o cacau e a borracha foram surtos econômicos. Ao mesmo tempo que eles se desenvolveram rapidamente, eles decaíram também, rapidamente. O cacau foi no sul da Bahia, né? Então, esse desenvolvimento do cacau, ele foi muito importante, principalmente para o que a população nordestina estava vivendo. Uma época de seca, de crise, a cana-de-açúcar não estava rendendo tanto. Então, as populações nordestinas do sertão migravam para o sul da Bahia em busca de oportunidades. Da mesma maneira que no norte, na região do norte, a borracha, que dentro do cenário internacional é importante por conta do desenvolvimento da indústria automobilística que estava nascendo, a borracha, a sua criação, tem como base a matéria-prima do látex. E o látex é encontrado nas seringueiras da região norte. Então, a região norte também foi uma esponja para atrair essa massa de nordestinos que estava fugindo da seca. Só que, como eu falei, foram surtos econômicos. Ao mesmo tempo que eles subiram, eles decaíram rapidamente. Então, não resolveu a crise, certo? Pode ter sido uma resolução paliativa, momentânea, mas de forma estrutural não resolveu. E as contradições vão começar a se acentuar dentro do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, vai haver um caminho, um sentido de urbanização e de modernização, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo porque era aquela área de maior produção da economia cafeeira, então ele aderia para si, o capital cafeeiro girava ao seu redor. Então, a fisionomia da cidade de São Paulo foi transformada. Ela ganhou teatros, ganhou recitais, bibliotecas. Então, passou a uma forma de urbanização. De certa forma, foram criadas estruturas luxuosas por conta desse capital gerado na economia cafeeira. E o Rio de Janeiro, obviamente, como capital do Brasil, também teve uma sensível modernização e urbanização. O Rio de Janeiro veio as grandes avenidas, os bondes, que a gente conhece, os bondes cariocas, começaram a surgir nesse período. Tanto São Paulo como o Rio de Janeiro estavam sendo influenciados pela Belle Époque, que é aquele período anterior à Primeira Guerra Mundial, certo? Então essas cidades elas passaram por grandes transformações, tendo influência a malha urbana, digamos assim, europeia. Então, no Rio de Janeiro especificamente, essas transformações também vieram com medidas sanitaristas. O que é isso, professor? Medidas sanitaristas. Oswaldo Cruz, que era o diretor da saúde pública no Rio de Janeiro, resolveu erradicar as epidemias. Mas por que, professor, agora ele quis erradicar as epidemias? Como o Brasil estava em crescente desenvolvimento, os barcos comerciais eles não queriam, muitas vezes, aportar em terras brasileiras por conta das doenças e epidemias que aqui
se tinha. Então, houve, a partir do Oswaldo Cruz, um combate a ratos e mosquitos, que são os grandes transmissores de doenças. Mas esse combate, essa erradicação da epidemia, veio de maneira grosseira e bruta. O que eu quero dizer com isso? Oswaldo implantou um sistema de vacinação obrigatória. A maior parte da população não conhecia o que era uma vacina. Não sabia da importância, não sabia nem o que era. Os boatos que geravam dentro da população comum era que essa vacina iria matar você, seria uma medida de genocídio do governo perante a população pobre. Então a população pobre muitas vezes se recusava a receber os agentes de saúde com medo dessa vacina. E isso gerou uma série de revoltas. A cidade do Rio de Janeiro foi tomada por quase uma semana pelas populações. Somente depois de 7 ou 8 dias, as forças nacionais, o braço armado do Estado, conseguiu reprimir e conseguiu normalizar essa situação. Esse episódio, né, ficou conhecido como Revolta da Vacina. Então, a gente vê que ao mesmo tempo que o Brasil tinha um desenvolvimento econômico, tinha esse crescimento urbano e essa modernização, também havia a questão da população pobre, da maior parte da população. Ela estava sofrendo medidas opressoras, estava sendo deslocada com a destruição dos cortiços para o quê? Para a modernização das avenidas do Rio de Janeiro. Então as populações passaram cada vez mais a sair do centro das cidades e passaram a ocupar as regiões marginais. O surgimento das favelas é a partir desse processo. Tem pesquisas que apontam que o setor imobiliário de aluguel ele despontou, porque como as populações foram retiradas do centro, começou a pipocar prédios, pequenos prédios, kitnets, como a gente conhece hoje, para que esses trabalhadores fossem, já que eles trabalhavam no centro, perto das indústrias, fossem para o centro e vivessem nessas casas de aluguéis. Então até o próprio setor imobiliário foi influenciado por isso. A gente precisa entender que nenhuma medida é tomada sem um propósito. Tudo tem um propósito e esse propósito vai beneficiar, em grande maioria, as elites brasileiras. Certo? Existem outras revoltas que ocorreram a partir desse momento? Sim. Teve Canudos contestado. São outras manifestações populares em relação a esse momento de opressão do governo no período da República Velha. Fica para outra oportunidade de comentar essas revoltas, mas espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer uma síntese sobre esse período inicial e vamos descobrir história. Tamo junto e muito obrigado.